Sejam bem-vindos ao meu canal Biologia Descomplicada. Eu sou o professor Rodrigo Martins, biólogo e doutor em Ciências Fisiológicas. A aula de hoje vai ser sobre relações ecológicas. Então, para a gente ter uma breve organização e relembrar alguns conceitos, a gente precisa ter uma noção bem básica dos níveis de organização biológica. Ou seja, desde o átomo até o indivíduo, até a biosfera como um todo, que vai constituir dos fatores bióticos e abióticos na nossa biosfera. Então temos lá o átomo, a molécula, as organelas, as células, os tecidos que vão formar os órgãos, os sistemas e vamos nos concentrar aqui nos organismos. Então eu tenho lá uma população, tenho lá um lobo-guará. Vários lobos-guarás iremos ter uma população, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinado local. Então, esses lobos-guarás, eles formam uma população, beleza? Só que eu posso ter vários organismos, ou seja, eu posso ter várias populações em determinado local. E eu vou formar uma comunidade, que a gente chama de biocenose ou de biota. Significa que todos os seres habitam no ecossistema, sejam visíveis ou não. Então eu posso ter lobo-guará, serpente, um fungo, eu posso ter um tatuzinho que está debaixo da terra. E, consequentemente, esse conjunto de comunidades que a gente vai ver em outras aulas sobre teia e cadeia alimentar vão formar nosso ecossistema. Então, direto na aula eu vou estar comentando, indivíduos da mesma comunidade, indivíduos da mesma população. Eu sempre vou estar abordando esses conceitos, tá? Eu retirei essa imagem muito bonita no link que está aqui ao lado do slide. Então, vamos adiante. Então, o que vem a ser as relações ecológicas? Então, nas relações ecológicas, nada mais é do que as interações que acontecem entre os seres vivos, os quais podem ocorrer as seguintes situações. Vocês já devem ter visto já no ensino médio, para quem não viu, ou na faculdade, os tipos de relações. Então, o que pode acontecer? Entre indivíduos da mesma espécie, a gente sempre vai falar que é uma relação intraespecífica. A própria palavra nos remete a intra, de dentro. Então, ela pode ser uma relação que há harmonia ou desarmônica. Deixa eu até colocar o pincelzinho aqui, fica mais fácil. Então, essa relação dos indivíduos da mesma espécie, por exemplo, o grupo dos lobos-guarás, eles podem ter uma relação harmônica entre eles ou desarmônicas, que a gente vai estar observando durante a aula. Porém, eu tenho uma relação de espécies diferentes, ou seja, uma relação interespecífica. Lembra daquela palavra antiga, que é da minha época, 1989, 90? Uma descarte direta à distância, o interurbano, uma coisa mais para longe. Então, para ficar fácil nas questões e nas perguntas, lembra, intra é dentro, inter vai ser sempre organismos diferentes. E ambas as relações intra e inter, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar a abordar primeiramente a interação intraespecífica harmônica. Lembra, a harmônica ela é sempre positiva. Então, são relações que não causam prejuízo aos indivíduos, aos envolvidos, né? Sendo sempre benéficas. Um exemplo que eu trago de uma relação intraespecífica harmônica é durante uma sociedade. Indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho. Aqui não tem união física, da qual a outra modalidade que eu vou mostrar, ela tem união física sim, a gente vai estar estudando. Então, no caso aqui, eu tenho as formigas, eu tenho a divisão de trabalho. Então, eu tenho a rainha, eu tenho o macho, o operário, o soldado. Os cupins são a mesma coisa, eu tenho o operário, o soldado, um reprodutor, a rainha, o rei. As abelhas, operária, rainha, zangão, certo? Então, aqui são os famosos insetos sociais. Formigas, cupins, abelhas, todos aqueles que formam uma sociedade e que há divisão de trabalho. Existem outros organismos que fazem essa cooperação. Então, eles se beneficiam, a reprodução, a rainha produz lá os ovos e vai perpetuando as espécies, os indivíduos no caso. Agora, diferente
de uma colônia e os indivíduos da mesma espécie eles estão anatomicamente unidos. Pode ter divisão ou não de trabalho. Então tem um exemplo aqui de um coral. Observem que ocorre uma divisão entre os pólipos num coral, certo? Então algumas partes de cada indivíduo eles trabalham como se fosse um indivíduo só. Então eu tenho os tentáculos, a boca, o septo. Então eu tenho captação, filtração de alimentos, eles vão se dividindo entre eles. Então aqui eu tenho uma divisão ou não de trabalho. Mas no caso aqui tenho todo um acoplamento. Por exemplo, aqui eu tenho a caravela portuguesa. Aqui ela já tem uma divisão um pouco mais estratificada em relação ao coral. Então esses indivíduos aqui eles estão anatomicamente unidos, tá? Só que eles são formados por 4 divisões e cada uma tem uma funcionalidade. Então, ó, o pneumatóforo, que dá a flotabilidade, essa parte aqui de cima. O gastrozoide, eles vão dirigir todo o alimento para a colônia, então capta toda a comida aqui. Os dactizoides, eles são indivíduos mais alongados e parecem um tentáculo, então ele vai dar um pouco de mobilidade. E os gonozoides são os únicos que vão produzir os gametas. Então observem, é um indivíduo que se conecta com outros e tem uma relação intraespecífica harmônica na forma de uma colônia. Então a caravela portuguesa ela é perigosa por conta das toxinas, os machucados que ocorrem muito durante a praia, né? Nos mares, né? As pessoas vão nadar e acontecem essa problemática. Então ficou claro? Então tanto a colônia e a sociedade é uma relação de dentro, e ela é harmônica, ela sempre vai causar benefício, nunca prejuízo. Porém, a gente vai ver que existem umas relações harmônicas que um só é beneficiado e o outro não, sem prejuízo. Bem, então vamos adiante. Então, vamos tentar fixar esse conteúdo aqui, uma perguntinha bem simples. Por mais que a gente não estudou algumas coisas, fica fácil da gente resolver esse conteúdo aqui. Então a pergunta, ó, se quiser pausa o vídeo, congela a tela aí e tenta responder e depois marca nos comentários o que você respondeu primeiro. Então lá, com relação às interações que ocorrem entre organismos de uma comunidade, podemos considerar que na cooperação intraespecífica, indivíduos da mesma espécie vivem disputando dentro da colônia por recursos naturais. Pode ser essa? Não pode? O que vocês acham? Sociedades são grupos de organismo da mesma espécie em que os indivíduos apresentam algum grau de cooperação, comunicação e divisão de trabalho, conservando relativa independência e mobilidade. Legal, isso aqui faz mais sentido. C. Do ponto de vista ecológico, a predação, a gente não estudou isso, mas preste atenção que fica fácil. A predação é uma relação entre organismos da mesma espécie que altera a densidade populacional de presas e predadores, causando graves desequilíbrios ambientais. Essa eu adianto para vocês que não pode ser. A predação sempre vai ocorrer em indivíduos de espécies diferentes, não da mesma espécie. Da mesma espécie não vai ser predação, vai ser uma competição e eu vou estar explicando isso mais para frente. E D, a gente não estudou parasita, mas para que sejam considerados parasitas, os organismos devem viver necessariamente no interior dos corpos dos hospedeiros. Aqui, não necessariamente. Piolho, carrapato, eles são ectoparasitas. Então, a resposta correta é a letra C. Por que a A não? Os indivíduos que têm a cooperação intraespecífica, que estão numa colônia, eles podem ter ou não divisão de tarefa, anatômica, porém, eles não ficam disputando recursos. Os recursos vão para a colônia como um todo. Então é a letra B. Na sociedade, há divisão de trabalho. E tem uma independência e mobilidade. Então as abelhas, os cupins e assim por diante. Agora, vamos abordar as relações intraespecíficas desarmônicas. Lembrando, eu estou nos indivíduos da mesma população, ok? Aqui eu tenho uma parte desarmônica. O que ocorre quando é desarmônica? Quando pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Esse exemplo, o primeiro aqui, é muito comum a gente ver na internet, principalmente a viúva negra, que é a aranha. Eu devia ter colocado aqui, mas posterior eu coloco.
Então, observem aqui que na relação intraespecífica desarmônica eu tenho duas situações. Eu tenho o canibalismo e a competição, ou seja, pelo menos um indivíduo vai ser penalizado aqui, vai ser prejudicado. No primeiro exemplo, o canibalismo, um indivíduo mata e alimenta-se do outro da mesma espécie. Então eu tenho um exemplo bem comum aqui, os gafanhotos estão fazendo a cópula, eles fazem lá todo o ritual, a cópula, depois a fêmea vai se alimentar do macho. Olha que interessante. Então aqui ocorre um canibalismo. A fêmea ela precisa se alimentar dos ovos. Dos ovos não, do corpo do macho. Para quê? Para garantir o sucesso e a reprodução e a formação dos seus ovos. Já na competição, preste atenção, eu posso ter competição com indivíduos da mesma espécie com indivíduos de espécies diferentes. Ó, eu tenho leões brigando entre si. Para quê? Para garantir a fêmea para a reprodução. Então, alimento, parceiro, área, comida, eles vão brigar com os elementos do mesmo bando até expulsá-los. Então, eu tenho uma competição intraespecífica. Um do bando vai ter que ser penalizado. Ou ele sai do bando dele, vai procurar outro para formar outro bando e assim por diante. Após a relação intraespecífica, a gente vai abordar a relação interespecífica harmônica. Nessa situação, a gente vai perceber que um indivíduo vai ser beneficiado, o outro não, mas não vai causar prejuízo. Então, o que é o comensalismo? Prestem atenção nessa palavra, cai muito em prova. Comensalismo. Indivíduos de espécie diferente, eles se interagem, um é beneficiado, o outro não, mas não causa prejuízo. Em resumo, o que vai acontecer? Um dos indivíduos vai se beneficiar de locomoção, de resto alimentar, entre outros fatores. Então aqui eu tenho a rêmora, que é um outro peixe, que ela fixa sua boca no corpo do tubarão. Ela é transportada, vai comendo os restinhos de peixe ali deixado. Depois se alimentou, vai para outro tubarão. E assim uma nova busca. O tubarão não sofre nada. Eu tenho aqui as hienas. As hienas elas ficam esperando a espreita dos leões caçar, depois catar a carniça, os restos alimentares, as carcaças. O leão ele vai deixar a carcaça, ele não vai ter prejuízo, a hiena vai aproveitar. Ocorre também contra os urubus. Tá? Os abutres, os urubus, eles também competem com as hienas. Aí vai ser uma outra relação que a gente vai estar vendo. Tá? É uma certa competição entre eles. Tá? Mas aqui é uma relação de comensalismo. A hiena sempre espera os leões, as onças e outros animais topo de cadeia se alimentarem para pegar as suas carniças, né, seus restos. Aqui eu tenho outros conceitos, vocês vão observar em outras literaturas, outros livros, vários nomes, tá? Como eu vou explicar aqui, epifitismo, forésia, mas fixem na palavra inquilinismo, tá? Eu vou explicar certinho. Então, alguns autores, eles vão considerar a questão que envolve proteção e abrigo como um tipo de comensalismo. E eu vou dar um exemplo aqui. Tem esse peixe aqui e ele fica dentro de um pepino do mar, peixe agulha, e ele sai. Ou seja, ele está sendo beneficiado, o outro não. Ele pode ser um comensalista, certo? Só que algumas literaturas colocam como inquilinismo. Então é quando o peixe ele vai ser ameaçado, ele entra na cavidade do pepino, se aloja até o perigo passar, certo? Então, neste caso, a relação de inquilinismo ela serve de abrigo para outro. Seria uma forma de comensalismo, mas nessa espécie ela é beneficiada, a outra sofre, a neutra. Tem um tipo de inquilinismo que a gente chama de forésia, tá? Quando a relação de inquilinismo entre indivíduos é diferente, finalidade de transporte, a gente chama de forésia, não vai prejudicar. É a rêmora e o tubarão. O que acontece? Elas se fixam no tubarão para se locomover e comer. Então, na dúvida, se não tiver a palavra inquilinismo, vai ser um comensalismo, mas na maior parte das perguntas vai ser inquilinismo, tá? Dificilmente eu vejo questões abordando o nome forésia, tá? Vai ser um tipo de inquilinismo, ok?
Eu tenho outras classificações como epifitismo, acontece nas plantas também. Então, o que acontece? Eu tenho plantas que elas são epífitas, elas grudam em outras árvores para obter luz e nutrientes, só que elas não absorvem nada dessa árvore, ok? Então, elas conseguem, no caso das bromélias, né, nos receptáculos foliares, perdão, captar água e absorver. Ela só está ali aderida. Não causa problema para as árvores, nem para elas. Então, é uma coisa neutra. Agora, relações, uma relação inter, ou seja, animais de fora, harmônica, tá? Interespecífica harmônica. Eu sempre vou ter indivíduos de populações diferentes interagindo entre si. Aqui também, pessoal, acontece algumas diferenças de nomenclatura, mas no final, para mim, eu considero nas provas, se não tiver esses dois nomes que eu vou estar explicando, a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui um mutualismo. Até a palavra remete, né? É uma coisa mutual entre dois indivíduos. Indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam. Então, os dois aqui têm benefício. Porém, eu tenho o mutualismo facultativo obrigatório. A palavra que vocês vão ver muito na internet e nos livros vai ser a protocooperação, que é um tipo de mutualismo. Então lembrem, protocooperação ou mutualismo facultativo. Ele não é obrigatório. Agora, o mutualismo obrigatório, se um não tiver, o outro não sobrevive. Eu preciso dos dois. Então, lá, mutualismo e protocooperação, apesar de muitas vezes serem usados como sinônimos, são relações diferentes, tá? Porque aqui a protocooperação, não necessariamente eles têm que viver juntos, eles podem viver de maneiras independentes. Então, aqui eu tenho um búfalo e os passarinhos que catam carrapato deles. Beneficia os bisões, o búfalo, porque tira carrapato, evita de dar coceira, o passarinho tem alimento e os bichinhos não causam mal para ninguém. Ambos são beneficiados. Só que o búfalo vive, o passarinho vive em qualquer outro búfalo, qualquer outro lugar, ok? Não me recordo o nome desse bicho aqui, mas vamos chamar de búfalo, tá? Agora, no obrigatório, o que me acontece aqui? Um dos envolvidos não pode sobreviver caso a interação seja desfeita. Então, vamos pegar isso aqui no microscópio. Hoje está muito calor aqui no interior de São Paulo, a gente quase não vai ver líquens nas árvores. O que é o líquen? É a união de um fungo com uma alga. Observem aqui no microscópio. Eu tenho as micorrizas, eu tenho as algas. Então, o fungo ele é responsável por absorver a água e o nutriente, e a cianobactéria, ou a alga verde, ela vai fazer a fotossíntese. Então, um vai alimentar e sustentar com o outro. Se chover semana que vem ou domingo, que está previsto aí, em algumas regiões, vai aparecer bastante os líquens nas árvores. Eu vejo muito em Oiti, árvores mais grossas, né, cascudas. Vocês vão observar muito isso. Colocou no microscópio, é um líquen. Então, é um mutualismo obrigatório. Se não tiver alga, o fungo não se prolifere e vice-versa. Ok? Então vamos fazer uma fixação de um conteúdo e vamos dar uma olhada. Ó, já expliquei de protocooperação. Então, a protocooperação é um dos vários tipos de relações ecológicas existentes. Atualmente, ela é denominada por muitos autores como é um tipo de comensalismo, inquilinismo, um mutualismo facultativo, mutualismo obrigatório ou sociedade, tá? E que eu acabei de explicar, que ela pode ser considerada também. Pausa o vídeo, preste atenção, se precisar voltar, volta. Ó, não pode ser comensalismo, porque na protocooperação os dois são beneficiados, ok? Inquilinismo, um só é beneficiado e o outro não. Tá? Seria um tipo de comensalismo também. Mutualismo facultativo se enquadra aqui, não concordam? Então a resposta certa é o mutualismo facultativo também. Vamos lá, galerinha, vamos resolver mais uma questão. Então eu vou citar umas relações, eu quero que vocês me falem se é um tipo de mutualismo ou não. Então, das relações ecológicas citadas a seguir, qual pode ser considerado um tipo de mutualismo? Então eu tenho
Tubarão e a rêmora. O que eu falei anteriormente? Aqui é uma relação de comensalismo, porque só a rêmora vai ser beneficiada. O tubarão vai estar se locomovendo e se alimentando e a rêmora gruda nele a fim de locomoção e de alimento. A anêmona do mar, aquela planta aquática, aquele indivíduo lá que aloja o Nemo, ela é tóxica, ele se protege. E o caranguejo eremita, que também não pode ser mutualismo, por quê? O caranguejo eremita, ele precisa da concha de outros animais e não é o mesmo nicho ali com a anêmona. Os líquens sim é um tipo de mutualismo, eu preciso de algas e fungos. Ok? A zebra e o leão não pode ser um caso de mutualismo, fica bem claro. O leão vai caçar a zebra, a gente vai estudar o predatismo. A joaninha e o pulgão é a mesma coisa. Então a resposta correta é os líquens. O tubarão e a rêmora é um caso de comensalismo, os líquens, mutualismo obrigatório, a zebra, o leão e a joaninha e o pulgão são casos de predatismo. Então, pessoal, agora a gente vai abordar a relação interespecífica desarmônica. Até a própria palavra diz, desarmonia vai causar prejuízo a outrem. Então, uma relação interespecífica com outros indivíduos de populações diferentes. Então, um exemplo muito clássico de uma relação interespecífica desarmônica é o amensalismo, que ela vai ocorrer quando pelo menos um dos envolvidos é prejudicado, o outro não. Então, é um tipo de interação que os indivíduos de alguma espécie eles vão secretar alguma substância que vai inibir o desenvolvimento ou até o crescimento de outra espécie, outra comunidade. Isso é muito comum nos fungos e nas algas. Então, o fenômeno da maré vermelha é um fenômeno quando vai ocorrer uma grande concentração de alga marinha, né? São os dinoflagelados. Eles vão liberar substâncias tóxicas, principalmente nos mares, que vão afetar muitos animais marinhos. Então, mortandade de peixe, entre outros organismos, por conta das toxinas. Agora, um exemplo muito interessante, o fungo do gênero Penicillium, ele libera a penicilina, que a gente chama hoje, que a gente tem o nosso antibiótico, e esses fungos liberam substâncias para inibir o crescimento das bactérias. Os fungos desse gênero vão liberar substâncias que vai impedir a proliferação de bactéria, ou até mesmo causar a morte daqueles indivíduos. Então, observem na imagem, aquele halo mais transparente não teve crescimento bactérias. Aqui o fungo não é prejudicado, mas quem é prejudicado é a bactéria. No caso da bactéria, ela vai ser prejudicada e o fungo não, por conta da sua difusão no meio para inibir as bactérias. No caso aqui das algas à nossa esquerda, as algas têm benefícios, outros animais marinhos não. Então é um típico exemplo de amensalismo. Agora, e por fim, duas relações interespecíficas desarmônicas. Então eu tenho o predatismo e o parasitismo. Então, o predatismo ele vai ocorrer quando? Ele vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, na qual um dos envolvidos vai ser sempre prejudicado. Exemplo mais clássico, um animal mata o outro para se alimentar. Então, aqui eu tenho uma cobra capturando um sapo, um crocodilo. Eu tenho aqui um jacaré na nossa direita caçando um gnu, um bisão, seja lá qual bicho, um cervo, qualquer outro animal que está ali na beira de um corpo d'água. O jacaré ele tem toda uma estratégia para se camuflar e capturar. Então eu tenho uma relação de predatismo. Normalmente vão ser animais de topo de cadeia. Então uma águia caçando uma cobra, um sapo ou um jacaré. É comum ver vídeo de onça capturando jacaré, jacaré capturando onça. Então eu tenho uma relação de predatismo. Sempre o indivíduo mais altamente especializado, nesse caso aqui, ou mais adaptado, dependendo do meio, consegue capturar outra presa. Já no parasitismo é um pouquinho diferente. Um dos envolvidos é prejudicado. Então, no caso, eu tenho um organismo parasita, ele vai se instalar em outro hospedeiro para se alimentar dele. Não necessariamente o meu hospedeiro ele tem que ficar dentro do corpo. A gente pensa em parasita, algo de dentro. Então eu tenho exemplos clássicos do piolho e do carrapato. Eles são ectoparasitas.
Também temos os endoparasitas, então a tênia, lombriga, qualquer outro micro-organismo ou um nematóide, uma anélida. Por exemplo, eu tenho a doença de Chagas, né, que o tripanossoma ele invade o corpo, se aloja nas células estomacais, nas células cardíacas, então eu tenho uma relação de parasitismo. Uma espécie beneficiada e outra prejudicada. Então, um exemplo bem clássico. Parasitismo. Pensa num parasita. Piolho, carrapato. Pode ser ecto ou endo. Ecto de fora e endo de dentro. E agora, por fim, eu tenho uma relação de competição. Lembra que eu posso ter uma competição intraespecífica e também interespecífica. Então, eu tenho competição de animais do mesmo bando, igual eu mostrei lá dos leões. Mas aqui eu tenho competição entre animais. Por exemplo, aqui o abutre e o coiote. São animais carniceiros, né? Eles competem por uma carcaça depois de uma onça ou um leão ter se alimentado, certo? Porém, eu tenho outras espécies que convivem no mesmo local. Por exemplo, aqui eu tenho algumas aves, alguns outros herbívoros que eles competem pela melhor grama, pelo melhor capim, a melhor planta. E os flamingos lá no fundo, eles estão dividindo essa alimentação e a água também nos corpos hídricos. Então aqui eu tenho essa relação de competição. Eu posso ter também corujas, águias, aves de rapina também competindo para caçar pequenos roedores. Então a coruja caçando um ratinho, uma cobra. Eu tenho competição entre esses animais por alimento ou até por abrigo. Então, assim como a competição intraespecífica, a competição entre organismos diferentes é prejudicial para todos os envolvidos ao custo energético. Então, eles vão gastar energia para pegar mais alimento, para se proteger ou para poder espantar os outros, no caso aqui da hiena, espantando os abutres, só que eles também vão para cima. Então, a competição aqui ela pode ocorrer uma sobreposição de nicho, ou seja, mais indivíduos de uma determinada espécie menos de outro. Isso é ruim. Então eu posso ter muito mais animais carniceiros, como hienas e urubus, competindo por um resto de carne. Pessoal, então vamos para mais uma perguntinha para fixar o conteúdo. Leiam comigo. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas em vez de comê-las, elas enterram-nas em outros lugares. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para a época de mais seca, quando não há frutos disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento que eles dizem de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, essa ladroagem a gente pode associar com qual relação? Inquilinismo, predatismo, parasitismo, competição e comensalismo. Para matar essa pergunta aqui, muito fácil. Vamos ver o que é intra e interespecífico. Inquilinismo, interespecífico. Predatismo, interespecífico. Parasitismo também. Aqui a competição ela pode ser intra ou interespecífica e o comensalismo ele é interespecífico. Então só sobra para a gente a competição. Eu posso ter competição intra e inter. As cutias elas vão capturando semente umas das outras com uma forma de capturar alimento. Só que elas enterram e escondem. Certo? Então aqui já mata a pergunta bem rápido. Separa o que é inter e o que é intra. Tá? Inclinismo, eu tenho relação de indivíduos de espécies diferentes, predatismo também, parasitismo. A competição ela pode ser intra ou inter, espécies diferentes ou da mesma espécie. O comensalismo com espécies diferentes, na qual uma tem um benefício e a outra não é nem prejudicada e ela está numa fase neutra. Então aqui, a resposta certa é a letra D. Então mais uma perguntinha. A avoante, também conhecida como a Zenaida auriculata, o nome científico dela, é uma ave migratória que se desloca do Nordeste acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção em decorrência da caça indiscriminada. O pessoal chama lá com a famosa rolinha, né? Pombinha. Então, a relação do ser humano com esta ave é do quê? Ela é uma relação harmônica, intraespecífica e de predação. Ela é uma relação desarmônica, intra e de comensalismo. Ela é harmônica, interespecífica e de parasitismo. Ela é desarmônica, interespecífica e de predação.
Então pausa o vídeo e presta atenção. Aqui é uma relação inter. Eu tenho espécies, populações diferentes. Então o ser humano, o primata e a ave. Então quem está caçando? O humano caçando a ave. Então direcionando direto para a alternativa D, uma relação interespecífica, e o ser humano preda a pombinha. O ser humano ele não é parasita, nem a pombinha é parasita do ser humano, então não pode ser. Ela não é desarmônica intraespecífica porque teria que ser da mesma espécie. E muito menos de predação. Predação é interespecífica. Beleza? Então vamos para a próxima. A imagem ao lado representa que tipo de relação ecológica? Então aqui eu tenho 2 servídeos. Eu tenho aqui uma protocooperação, uma competição interespecífica, uma competição intra ou um mutualismo. Essa é bem fácil. São indivíduos da mesma espécie, disputando o território, a fêmea ou o alimento. Então tem uma competição intraespecífica. Beleza? Então, para finalizar a aula, eu preciso trazer uma temática muito importante que cai muito em prova, em teste, em vestibular, que são alguns mecanismos que as espécies, ao longo da evolução, adotaram para se proteger ou também para se alimentarem, para conseguirem sobreviver no seu nicho. Então eu trago aqui o mimetismo e a camuflagem. Muito se confunde achando que mimetismo é camuflagem, porém tem alguns pontos primordiais que eu vou estar explicando. Então sempre é uma confusão. O mimetismo e a camuflagem são considerados mesmos mecanismos, só que são métodos distintos. O mimetismo ele vai dizer a respeito à imitação. A própria palavra diz mimetizar. Ele adota uma mesma imagem, ele imita, como se fosse um imitador. Ok? De um ser vivo, de uma outra espécie. A camuflagem nada mais é do que uma associação do organismo, uma associação bem forte entre o ser vivo e o meio ambiente em qual ele vive. Então, resumindo, o mimetismo é um mecanismo de algumas espécies e vão imitar a outra. Então, aqui eu tenho uma borboleta monarca e ela adotou uma aparência de olhos parecendo uma coruja. Então, algum animal, alguma espécie que for tentar predar ela vai olhar e vai se assustar. Até a gente mesmo pode confundir. Então ela é um importante método de defesa. Aqui eu tenho o mimetismo, vocês vão ver que existem 3 tipos. Então, a camuflagem é um conjunto de técnicas e métodos que permitem a um dado organismo ou objeto permanecer indistinto do ambiente que o cerca. Então aqui é um inseto folha, um bicho folha, ele parece uma folha. Então, ao longo da evolução, essa estratégia foi extremamente importante para ele não ser predado nem notado. Então, com relação ao mimetismo, a gente possui 3 formas na natureza. Então, eu tenho o mimetismo de ataque, em que um organismo mimético é o predador. O mimetismo defensivo, no qual a presa é mimética para afastar seu predador. E o reprodutivo, no qual é realizado por plantas que se assemelham à fêmea de outros polinizadores. Então aqui, ó, mimetismo de defesa, eu tenho a borboleta, ou a mariposa, que mimetiza os olhos de uma coruja para afastar predador. Então isso é uma defesa. Então agora o mimetismo de ataque é um exemplo de algumas aranhas predadoras de formiga. Elas são capazes de imitar as características das formigas para se aproximar e atacá-las. Isso não é uma formiga, é um aracnídeo, ok? E o reprodutivo, essa orquídea, ela apresenta um formato que lembra uma abelha, então favorece a polinização. Então as abelhas acham que é um reprodutor e vai lá e poliniza. Isso é muito interessante. E já na camuflagem, os animais eles não imitam outros seres. Eles vão apenas se disfarçar no próprio ambiente, com o objetivo de se esconder, proteger e também de um ataque. Porém, eu tenho 2 tipos de camuflagem, a homotipia e a homocromia. A homotipia ela é muito comum, a gente vê ela muito com mais frequência, apesar da gente não detectar fácil. Então, o indivíduo ele apresenta a estrutura corporal que confunde com o elemento do ambiente. Então, aqui eu tenho um polvo. Ele repousa nos corais e a sua coloração é muito semelhante. Então, ele passa desapercebido. Até as arraias também no fundo, no leito dos rios, dos lagos, a gente não consegue, ela se enterra debaixo da areia e é a sua coloração.
Agora, a homocromia, aqui eu tenho um camaleão. Ele consegue adotar, por uma outra estratégia, uma outra aula mais específica que a gente vai estar falando, ele apresenta a coloração igual do ambiente. Então a camuflagem não é só uma estratégia de defesa, mas também uma tática de ataque. Se ele consegue se camuflar, se esconder, ele pode predar mais fácil. Então é muito mais interessante ele se esconder e conseguir atacar de uma vez só a sua própria vítima. Pessoal, essa aula chegou ao fim. Eu espero que tenha gostado. Dúvidas e sugestões, comentário abaixo. Curta e compartilhe. Até uma próxima!